Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, entrando na matéria do segundo bimestre, começamos então com o primeiro volume do Celebrar na Igreja do Boróbio, capítulo 20, O Homem e os Sacramentos, caráter simbólico e substrato antropológico dos sacramentos. Então, a obra toda do primeiro volume do Boróbio é exatamente tratar o sacramento como símbolo. Então, nesse bimestre, nós vamos nos aprofundar plenamente neste conceito e aí relacionar, obviamente, como vai ser dito mais à frente, o conceito de símbolo com sacramento. Então, aí no primeiro parágrafo, o desejo salvífico de Deus e a instância simbólica do homem são dois eixos fundamentais para a compreensão de uma realidade resultante e necessária ao encontro divino-humano, realidade que são os sacramentos. Então, pensando até na própria história salvífica, se nós olharmos para todos os eventos da salvação, eles são eventos que, através deles, Deus fala com o homem. Então, o próprio êxodo e tudo aquilo que acontece são sinais de Deus que aquele povo, aquelas pessoas, e depois foram interpretando como intervenções de Deus que agem na história para a salvação, para a plena vida do ser humano. Então, esta é a visão que se tem de história de salvação. Então, é nessa medida também que isso se transfere para o mundo sacramental. O desejo salvífico de Deus e a instância simbólica do homem, elas se encontram, né? Por que a instância simbólica? Porque Deus fala através de símbolos na nossa história. E é aquele princípio da liberdade humana. Deus não se apresenta em trono de glória, Deus não se apresenta para tirar a liberdade humana, ostensivamente, seria a palavra correta nesse ponto. Deus não se apresenta ostensivamente, porém também não se retira e deixa o homem à sua própria sorte. Então, o desejo salvífico de Deus, ele vai se apresentar ao homem através de símbolos, de modo que o homem possa colher a salvação, mas ao mesmo tempo mantenha a sua plena liberdade, né? Como nós já falamos em outras oportunidades, o ser humano é um ser simbólico. O primeiro símbolo do próprio homem é o seu corpo. Então, através do seu corpo ele se comunica, e através do seu corpo também e da sua própria existência ele vai também acolhendo a comunicação das outras pessoas. Então, o ser humano, ele é um ser essencialmente simbólico, né? E esses símbolos, eles vão perpassar várias instâncias do ser humano. A primeira, obviamente, é o amor, desde o amor familiar quando criança, passando pela adolescência, e aí vai entrando em instâncias de amigos, e aí vem o namoro, o casamento, seja lá o que for, filhos. Então tudo vai se transferir em matéria de comunicação através de símbolos, né? Através de símbolos. E como nós já falamos em outras oportunidades, recordando aqui, a crise maior hoje do ser humano é uma crise simbólica. Então o ser humano, ele muitas vezes hoje, ele é idólatra, porque ele pega aquilo que nós vamos ver a teoria disso, ele pega o simbolizante e absolutiza, né? O primeiro passo para compreender o sentido dos sacramentos como símbolos é precisar a noção e a natureza do símbolo. Então, também isso aconteceu na história da igreja. Todas as vezes que não se tem uma perspectiva verdadeiramente simbólica dos sacramentos, vai se cair como nas controvérsias da Eucaristia, né? Ou vai virar materialista como Ratram no Lanfranco, ou vai virar um símbolo como uma representação, só como uma representação qualquer
que aí como Berengário afirmava da Eucaristia. E aí que depois vai desembocar na reforma protestante. Então o símbolo é que nos dá a verdadeira visão de como o sacramento ele age através, pela graça na vida do ser humano. E lembrar que isto, novamente, está em continuidade ao processo de salvação que Deus fez na história humana, cujo cume é Jesus Cristo. Então, o mesmo problema com a Eucaristia é o mesmo problema que os nazarenos tiveram com Jesus, mas não é esse o filho de José? Então eles param no simbolizante, eles param na aparência e não vai na profundidade. Por isso ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque não havia fé, não havia fé, né? Então o cume perfeito disso, aí pega João 4, toda a teologia ali do processo mistagógico da condução da samaritana. Então é um processo ali em que Jesus vai falando da água viva, mas fazendo-a intuir que é o Espírito Santo, e aí aquele processo todo até ela reconhecê-lo como Messias, aquele processo todo, e depois vai anunciar aos samaritanos. Então há vários, Nicodemos é outro, né, que há esse processo também de nascer do alto, nascer novamente. Então esse processo mistagógico de fazer a pessoa, na liberdade, entrar em comunhão com Deus. Então, nem há um forçar e nem há uma coisa que deixar o ser humano ao léu, mas é um processo de introdução do ser humano dentro da comunhão com Deus, na liberdade. E o símbolo é o caminho para isso, né? O cume dessa fé por isso que é a frase que dizemos antes de comungar, é o centurião. Quer dizer, essa é a fé que Deus quer, né? Eu tenho soldado sob minha ordem, um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Então eu creio que a ordem que tu deres, ela vai ser cumprida. Então o centurião, ele crê plenamente, a palavra-chave, na eficácia da ordem de Jesus, tá? Por isso ele teve a fé perfeita. Então, a atualidade do tema. Disse que o homem atual está com a sua capacidade simbólica depauperada, né? Pobre, e é isso que está acontecendo, e com esse livro aqui da década de 90, hoje está 1000 vezes pior, com rede social, com exposição, valorizando realmente só aquilo que é aparente. Então, hoje realmente, cada vez mais o ser humano é idólatra, como na etimologia, ídos, latria, servir aquilo que é visto, servir aquilo que é aparente. Cada vez mais o ser humano ele cai nisso, e isso daí vai deixando as pessoas verdadeiramente doentes, né? Lembrar que a linha, que vai falar de Jung aqui, a linha psicológica dele é tratar realmente através de símbolos. Alguns símbolos religiosos têm que enfrentar uma desonesta concorrência com o humanismo atual, já que o homem é a medida de si mesmo, né? Então, o transcendente virou imanente. Então, o ser humano, ele pega o desejo transcendente dele e coloca tudo na aparência. Ou então, quando a gente fala de aparência aqui, não é só aparência física, tá? Mas é todo e qualquer tipo de aquilo que é visto, né? O homem, à medida de si mesmo, então, uma espécie de humilhação do saber objetivo, entendido como conhecimento racional ou experimentação científica. E não muito os que, fora e dentro da igreja, manifestam uma desconfiança patente, senão uma recusa implícita do mundo simbólico, devido à mentalidade racionalista reinante, ao estilo funcional e prático do homem
moderno e aos humanismos socio-revolucionários que provocaram a mudança através da ação e do compromisso ao ambiente secularizado em que vivemos. Ao desprestígio, enfim, do ritual e do religioso diante de uma suposta autenticidade da fé. É o que a gente vê na Europa, é o que a gente vê no mundo atual. É um processo verdadeiramente de depauperação, de empobrecimento, de desprezo de tudo aquilo que é simbólico. Um verdadeiro desprezo de tudo aquilo que é simbólico. E o que começa a acontecer? O ser humano não canaliza para o certo, o correto, que é o religioso, porque o religioso, através do símbolo, é levar o homem ao transcendente, levar o homem a aquilo que é a Deus, né? Aquilo que é o próprio Deus, vai canalizar essa tendência humana para outro lugar. E para onde que vai canalizar? Vai canalizar para aquilo que é aparente. Aquilo que é aparente. Então, se hoje há crises enormes em matéria de afetividade, de sexualidade, de relacionamento, de amor, ou como o Papa Francisco vai dizer, a globalização da indiferença, a essa indiferença absoluta com relação a outra pessoa, é porque isso está sendo canalizado para onde? Para o aparecer, para eu tenho que ostentar a mim mesmo, né? Então, hoje, as pessoas, ela realmente é um materialismo e que vira um ateísmo prático ou num deísmo vazio. Eu acredito num Deus que nada mais é do que a aparência de mim mesmo, né? Esse Deus que é a aparência de mim mesmo é um ídolo perfeito, né? Então, mais do que nunca hoje nós somos verdadeiramente idólatras, né? Verdadeiramente idólatras. E o processo litúrgico, o processo sacramental, ele não fica alijado desse processo. Então, ou temos um desprezo absoluto por um racionalismo desvairado, ou um processo de idolatria que penetra também dentro da fé eclesial, né? Porque o cristão, o católico, ele não está alijado desse mundo, né? Ele é influenciado por esse mundo. Ao lado dessa atitude preventiva ou negativa em relação ao mundo simbólico, a outra mais valorativa e positiva desse mundo, como se pode ver nos seguintes fatos. Em poucos anos passou-se da crítica mais acerba ao simbolismo simbólico ritual, desacralização, a afirmação mais acalorada do ritual simbólico, seres humanos, das profecias do desaparecimento da religião, como Nietzsche e Marx, a constatação da sobrevivência do religioso, do desprestígio dos ritos e costumes religiosos dos povos, a exaltação da religiosidade popular, né? Então aí tem uma lista de ciências humanas que estudam isso, que se dedicam a isso, né? Principalmente essa linha do simbólico, né? Mas tanto um lado quanto o outro do desprezo, né? Que nos últimos anos o ateísmo, por exemplo, no final do século passado, o ateísmo apostava no fim da religião e agora surgiu, a partir do começo desse século, o ateísmo militante. Por quê? Como a religião não desapareceu, muito pelo contrário, tomou novas formas, então aí se começou a ter um ateísmo verdadeiramente militante, quer dizer, aquelas frases, se Deus existe, não se preocupe, continue vivendo, né? Então, esse processo, ele vai sendo cada vez mais profundo, né? E não sabemos aonde isto chega, né? No próximo parágrafo, as razões que suscitam esse interesse pelo tema podem ser resumidas nos seguintes pontos. Primeiro, a verificação do simbolismo como uma constante cultural do homem, o seu topos, o seu lugar e o seu cronos, quer dizer, tempo e lugar que se cruzam. Mas a pergunta que a gente tem que fazer
esse interesse não é teológico, tá? Esse interesse é por que as pessoas ainda se importam com religião? Por que as pessoas ainda se importam com símbolos? Por que há? Então é um estudo que às vezes tem uma intenção de entendimento, mas para poder compreender qual o segredo da caixa de Pandora. Quer dizer, mas não verdadeiramente que queira ter um relacionamento simbólico com uma divindade. A difusa e aceita afirmação de que o homem se define como animal simbólico. Tem uma natureza simbólica e, portanto, é simbolicamente. Então, o ser humano, ele só encontra verdadeiramente realização em si mesmo na medida que ele vive a si mesmo como um símbolo e pode viver a sua consciência numa relação simbólica com as outras pessoas, e ele aceita que os outros são verdadeiramente símbolos, e os outros têm consciência, e essa consciência vai se comunicar com ele, com esse homem, através de símbolos. Então, nessa medida, o ser humano ele pode ser verdadeiramente humano. E aí, obviamente, isso também, como nós já dissemos, é o canal para se relacionar com Deus, porque aí é a totalidade, aí o universo toma sentido, a vida toma sentido. Fora desse relacionamento com Deus, que passa pela via do simbólico, a vida não tem sentido. E aí a morte passa a ser, porque a morte é a quebra do simbólico, né? Então, imediatamente, a dor da morte é a dor de que não tem mais relacionamento com aquela pessoa, eu não vou ter mais relacionamento com o mundo como eu o conheço. E para uma pessoa que vive fora dessa dimensão do transcendente, do simbólico, como comunhão com Deus e com o todo, a morte se torna, ela vai tomar dois pontos. Ou vai ser um terror infinito, em que o ser humano se torna um desconhecido para si mesmo, e aí o terror da morte invade, ou vai se cair como certos tribos ou grupo de pessoas fazem, que é a idolatria da morte. Então a morte se torna, como eu não posso vencê-la, eu a idolatro, né? E torno deusas, como a Santa Morte, por exemplo, no México, né? Então o homem é simbolicamente, ele só vive nessa medida em que ele pode verdadeiramente se comunicar simbolicamente, e ele é formado nessa medida também. A consideração da estrutura simbólica do homem como elemento fundamental específico distinto com referência aos animais, né? Então, o racional ele vai se comunicar com o outro pela via do simbólico, e lembrar que a cultura humana, um dos primeiros indícios de cultura humana foi o ritual, os rituais mortuários. Então, urnas mortuárias, estruturas como essas, começa a ver que o ser humano ele tem uma ânsia do transcendente, e não é aquela coisa de jogar o corpo do humano para as feras, mas ver que através desses rituais, que são extremamente primitivos, já havia essa intenção de relacionamento com aquela pessoa que morre. Então, depois isso vai sendo desenvolvido, aí vem pirâmides, vem toda uma estrutura religiosa em torno disso. Lembrar que o ser humano é o único aquele que sabe que vai morrer, né? E essa diferença é plena com relação aos animais. A reação diante de um mundo racionalizado, tecnificado, funcionalista, que ameaça a integridade e totalidade do desenvolvimento humano e a sua dimensão simbólica. Então, houve um embebedamento, né? Um embevecimento do ser humano com relação à própria vida e à própria aparência, descaracterizando aquilo que é a união que o amor faz,
essa racionalidade, esse processo todo, vai levando o ser humano verdadeiramente a se demolir a si mesmo, porque eu não tenho mais relacionamento verdadeiro e profundo com o outro. Aí a gente tem que lembrar da vida líquida, do mundo líquido, do amor líquido, da fé líquida de Bauman, né? Quer dizer, não há consistência, não há... E por que não há consistência? Porque se as amizades, como Bauman vai falar naquela entrevista dele, na TV Cultura, o processo do relacionamento humano de adicionar ou deletar amizades, não existe isso, não existe. Primeiro que não pode ser chamado amizade algo assim, né? É simplesmente algo fluido. E aí o ser humano ele vai se sentindo vazio nesse processo todo, né? E a sua dimensão simbólica vai sendo verdadeiramente demolida. E quando a dimensão simbólica de uma pessoa é verdadeiramente demolida e ela perde os instrumentais de união com a outra pessoa, simbalém, união, ela perde os instrumentais, ela não sabe mais como se unir, nem a si própria, nem a Deus, nem com o outro, ela vai entrando numa depressão profunda. Então ela não sabe mais a razão do seu viver. E isso daí vai verdadeiramente deixando a pessoa em verdadeiro desespero, né? A necessidade do homem de renovar os seus quadros simbólicos, de lidar com novas formas de simbolização, que exprimem o mundo mutável e problemático, que manifestam a sua nova forma de relacionar-se com o absoluto, né? Obviamente, o relacionamento simbólico que hoje a gente tem é muito distante daquilo que era o homem e a mulher na Idade Média, né? Então, dentro de um processo de cristandade, em que uma sociedade era totalmente organizada em função desse simbólico, hoje, verdadeiramente, tudo isso não é da mesma forma. Então, hoje nós temos, por exemplo, todo um repertório musical e um acesso à música que isto há um século e meio atrás era impensável. Nós temos acesso a um midiático que há 50 anos atrás era impensável. Então, coisas que eram reservadas para algumas pessoas em oportunidades muito específicas, hoje não. Quer dizer, hoje está tudo à disposição. E qual foi a ilusão do ser humano? O ser humano pensou que, tendo esse repertório de música, de figura, de desenho, de acessibilidade midiática, de sétima arte e tudo mais, isso preencheria. E esqueceu que tudo isto é simplesmente mediação para algo que é mais profundo. Então aí ele ficou com essa aparência achando que agora eu estou pleno, então eu não preciso mais do mundo religioso como mediação para a transcendência. Eu tenho a transcendência, as mediações da transcendência já estão na minha mão e eu faço o que eu quiser. E é o que nós estamos vendo aí hoje, né? Então, por mais que o ser humano tenha isso, aquilo, se apresenta uma figura como nós estamos vendo nessa pandemia, os relacionamentos se quebram, as pessoas não podem mais se relacionar, a morte é a nossa vizinha, isso daí vai dando um medo terrível, e aí essa faz nos refletir o que é a nossa própria vida, né? De uma perspectiva religiosa cristã, o interesse pelos símbolos também se deve à necessidade de purificação ritual e esclarecimento sacramentológico, na busca de uma ponto de partida mais humano e acessível à mentalidade atual, à influência das ciências humanas. Então, obviamente, para o homem de hoje, nós, celebrando liturgia numa perspectiva simbólica, temos que ter uma perspectiva de como o ser humano hoje, entre aspas, funciona. Agora, o erro maior também é querer trazer tudo isso para dentro do mundo simbólico
e do mundo litúrgico, como se isso fosse uma panaceia. Então eu vou trazer todas as imagens, eu vou trazer todo esse simbólico idólatra que está nas redes sociais, eu vou trazer tudo isso para dentro da religião e vai resolver o problema. Não vai resolver nada, tá? Porque simplesmente você vai trazer a idolatria que estava fora para dentro da celebração. Isso não vai resolver problema nenhum. O que tem que acontecer é uma compreensão de como o ser humano é hoje, para, com aquilo que nós temos, fazer chegar ao ser humano e ele crescer nisso. Se a samaritana em João 4, ela teve um processo mistagógico levado por Jesus e teve que crescer, nós também hoje nós temos um processo mistagógico com esse ser humano atual. Então é um processo que demanda esforço. Por isso, na vida presbiteral, na vida eclesial, na vida paroquial, na vida formativa, tem que haver um esforço para ajudar as pessoas a crescer simbolicamente, a compreender esse mundo sacramental simbólico. E não achar que está tudo certo, sem informação nenhuma. O que vai acontecer? As pessoas vão tratar o simbólico como mágica. E é isso que nós estamos vendo por aí. Então, muitas vezes, a posição que as pessoas têm, não todas, mas uma parte, é lidar com aquilo que é o mundo sacramental como se fosse mágico. Então, ainda se está pegando a Arca da Aliança, como lá no combate dos Israel com os filisteus, e esquecendo que o mais importante é o Deus da arca e não a arca, né? Então ainda há ser humano que cai no mesmo erro que os israelitas caíram, né? Absolutiza todo esse processo sacramental e cai nisso, né? Como certas igrejas ditas cristãs hoje, que pegam um arcabouço, uma festa de instrumentos, de símbolos, seja lá do que for, e fica numa invenção sem fim, como se símbolo fosse inventado. Então fica se inventando coisas para quê? Para criar um mercado simbólico. O que, afinal de contas, não tem nada de simbólico, mas se torna um mercado da verdadeira e mais pura idolatria, né? Então se cai num processo idolátrico, e o que vai se fazendo? Que é mágico, e vai se incentivando essa mentalidade mágica, essa mentalidade em que o ser humano cai hoje, em que ele absolutiza tudo isso, absolutiza tudo quanto é coisa. Então se cria tudo quanto é estrutura. Então vamos lá. Para a noção de símbolo. Então, para entender tudo isso, a gente tem que ter o conceito correto daquilo que é símbolo. Não existe uma noção uniforme de símbolo. A sua explicação é pluriforme e diferentes acordos em cada ciência, em cada autor. Então, etimologicamente, aquilo que a gente já falou, é simbolon, simbalém. Sim, é convergir, é mais do que ficar junto, tá? Que seria o meta do grego. Mas seria o sim, que é uma convergência, uma união plena, tá? E o balém é jogar, né? Então é jogar junto, mas de modo que se una. O símbolo das duas velas que se unem é perfeito para poder entender o que é símbolo. E significativamente por algo em relação juntar, unir, intercambiar, articular, chegar a um pacto, né? Que é aquela. Por que chegar a um pacto? Porque o símbolo seria duas partes de um contrato, que a hora que se unem lembra aquilo que tem que ser realizado, né? Então é essa união plena, tá? Na filosofia, o primeiro logos, ou ideia, é o ser. Afirma que as coisas não são símbolos umas das outras, mas antes símbolos do ser. Por isso que Mircea Eliade vai falar que o símbolo é pleno de ser, né?
O símbolo é a presença do ser no ente particular. Em cada ser concreto há uma abertura simbólica ao ser absoluto. Porém, então aí cada ser ele se relaciona com o ser, perdão, cada símbolo se relaciona com o ser, só que há entes que são muito mais consistentes, muito mais claros simbolicamente do que outros. Vamos lá pensar na nossa vida, né? Então, se há um objeto, um óculos, uma roupa, que era da mãe falecida, e ao contemplar aquela roupa, ao contemplar aquela óculos, ao contemplar aquele livro, ao contemplar aquela carta, não só o que está escrito, mas principalmente a própria letra da pessoa, imediatamente aquele símbolo me articula para o relacionamento com o ser da minha mãe, por exemplo. Tá? Então, o símbolo se torna a ponte. Porém, não é tudo que a pessoa se relacionou que se torna símbolo dela. Tá? Então, há coisas que são mais plenas de símbolo, como, por exemplo, a gente já deu esse exemplo da aliança nupcial. Então, a aliança ela é plena do símbolo, porque ela está muito perto daquilo que significa matrimônio. Tá? Aquilo que significa matrimônio. Então, ela está muito perto daquilo que significa matrimônio. Então, ela está plena desse ser, tá? Que o símbolo representa. E aí, obviamente, transferindo isso tudo para a liturgia, nós temos dentro da liturgia uma hierarquia de ser nesse ponto, que há coisas como a Eucaristia, que é plena do ser de Deus, e aí outras coisas vão até chegar em coisas que não são tantas, né? Mas, porém, essa rede simbólica nós temos que ter em mente, porque não é um símbolo isolado do outro. Se torna uma rede simbólica na qual nós plenamente vivemos e convivemos, tá? Por isso, em cada ser concreto há uma abertura diferente, mas em cada ser há para este absoluto. Então, da mesma forma, a natureza. Então, olha o relacionamento, aquilo que o Concílio Vaticano I afirmou sobre a natureza. Então, olha como a natureza nos remete ao próprio Deus. Né? Então, a própria contemplação, todo o processo contemplativo faz-nos olhar e contemplar a natureza e, como vai dizer Sabedoria no capítulo 13, faz-nos intuir a Deus. E Sabedoria 13, que eu recomendo que leiam, vai nos fazer o quê? O homem, o ser humano, iludido pela aparência, começou a servir. E lembrar que servir é a raiz no grego, latreo, que vai dar latria, que vai dar, no nosso caso, considerar Deus. Começaram a latria, começaram a servir aquilo que era visível. Aquilo que era da natureza, que por analogia, como vai dizer Sabedoria 13, nos deveria intuir aquele que é o Criador, nós absolutizamos aquilo que é aparente. Nós absolutizamos aquilo que é aparente. Então, nós ficamos com a aparência do ser e não fomos no ser em si. Né? Psicologia. Então, considera os símbolos como mediação, pela qual se expressa externamente a interioridade do subconsciente. No final, essa função mediadora do símbolo entre o inconsciente e o consciente seria possível, segundo Jung, graças à existência de alguns arquétipos ou imagens originárias que constituem as condições de possibilidade de todo conhecimento para o indivíduo e para o gênero humano. Então, pensando também numa dimensão sociológica de consciência coletiva, então nós temos esses arquétipos que vai exprimir aquilo que somos. Então, se nós temos uma herança genética, nós temos também uma herança simbólica. Aquilo que nós já demos exemplo que Messias Eliade dá no seu livro, tá?
O pôr do sol mexe com o ser humano, porque nós temos no nosso genoma humano 80 mil anos de pôr do sol. Então, o pôr do sol é o símbolo da morte, é o símbolo da briga do sol que está brigando para não morrer, é a entrada nas trevas, é a saída da luz. Então tem várias coisas aí que simbolizam o fim, que simbolizam a morte, e isto mexe com aquilo que é humano. Então esses arquétipos que Jung vai tratar e outros também, nós temos isso dentro de nós mesmos. Aí imagine isso em matéria de relacionamento humano, daquilo que é humano, imagine isso na medida da afetividade, da sexualidade e por aí vai. Tá? Semiótica. Então vamos lá, o que é semiótica apenas de símbolo. Lembrar que a semiótica é a própria ciência do símbolo. Sua distinção entre língua e palavra, enfatizada a relação entre símbolo da palavra num sistema linguístico e o conteúdo ou significado socialmente reconhecido ou subjetivamente expresso. Os signos símbolos são meros comunicação, intercâmbio entre o emissor e o receptor, a partir de um código interpretativo e um objeto comum de referência. No caso da semiótica, a coisa é bem mais racional, né? Não é tanto esse símbolo que envolve o ser humano por inteiro, mas tem essa dimensão muito mais racional com relação a símbolos, tá? Antropologia. O homem é um ser simbólico. Então, essa afirmação é clara. E o símbolo, uma dimensão original e fundamental do ser humano. A realidade total só pode ser explicada a partir de uma chave simbólica. Sem a chave simbólica, a realidade do ser humano ela se torna fragmentária. E na medida que a realidade do ser humano se torna fragmentária, o ser humano se torna fragmentado. E ele se tornando fragmentado, ele não consegue mais nem conviver consigo mesmo, nem com ninguém. Então, a chave simbólica é que vai verdadeiramente dar esse sentido à vida humana, né? E essa dimensão espiritual, querendo ou não, ela é latente ao ser humano. Então, se o ser humano não vive isso, ele vai canalizar isso para outros lugares, ele vai canalizar isso para outras instâncias. Então, se nós temos países hoje, como podem pesquisar isso, como a Estônia, em que chega a marca de 85% das pessoas se declararem sem religião, mas pode ter certeza, elas vão canalizar o sentimento religioso para alguma área da vida delas. Então, não tem como. Não tem como o ser humano viver-se em símbolo. Não tem como o ser humano viver como se ele não tivesse símbolo. Nós não somos anjos, então anjo não tem dimensão simbólica. Eles são puro espírito, nós somos uma dimensão espiritual. Nós somos bidimensionais, corpo-alma, não é corpo e alma, mas é corpo-alma como uma realidade única, como vai dizer São Tomás de Aquino. Então nós somos esses bidimensionais, então nós temos uma dimensão espiritual que se manifesta através de símbolos. Tá? Então nossa comunicação com a realidade que está aí é através de símbolos. Então a chave simbólica ela vai me dar essa chave comunicativa, e lembra que comunicativo é comunhão, e ela vai dar-me a visão daquilo que o universo é. Fora disso, eu vou ter visão fragmentária. A origem e a raiz do símbolo estão no próprio ser, na própria natureza simbólica do homem, à medida em que este é e tem um corpo, do qual não pode prescindir e pelo qual precisa exprimir-se. Então, nosso corpo, com toda a estrutura que ele tem, com os 5 sentidos, com o sistema nervoso, com o processo que temos
desses 5 sentidos fazerem com que aquilo que é do mundo, aquilo que é o simbólico do mundo, entre e penetre, nos transforma e nós exprimimos através do nosso corpo e da nossa vida, é isso que a gente chama de viver. Né? Então, o entrar, como é a antropologia do homem bíblico, entra através dos olhos, entra através do ouvir, Shema Israel, e entra, vai para o coração, vai para aquilo que é o lugar da decisão humana, nessa antropologia bíblica, e vai se externalizar através da boca, tá? O homem fala do que o coração está cheio, como vai dizer Jesus, e através daquilo que as mãos e os pés representam, que é o caminho do poder. E toda a dimensão aí da afetividade e da sexualidade. Então, o ser humano é esse processo de entrada e saída através do seu ser corpóreo e essa comunicação se dá através de símbolos. E o primeiro símbolo, como está dito aqui, a antropologia afirma, é o próprio corpo do ser humano. O homem é simbolicamente, novamente afirmando isso, ele só pode ser simbolicamente. Nós só podemos viver o ser que somos simbolicamente. Quando acontece problemas com relação a isto, vai se manifestar também no simbólico. E aí nós vamos ter atitudes que é o contrário de símbolo, mas aí não conectando com o demônio, mas na etimologia do que a própria palavra é. Se nós não somos simbólicos, nós vamos começar a ser fragmentados. Se somos fragmentados, vamos começar a sermos divididos em nós mesmos. Então, nossas atitudes vão começar a ser diabólicas. Diabólicas porque divididas, porque brotam de um coração dividido. Né? Erich Fromm, quando vai tratar sobre a dimensão do poder, ele vai falar que o homem que estupra uma mulher, ele quer unir-se pela força, pela violência. Então ele é fragmentado, ele quer essa união. Então, já que eu não posso ter por vias normais, porque eu não sei ser simbolicamente, então eu vou ser diabolicamente. Eu vou ser, repito, não tem nada a ver com o demônio nesse ponto da explicação. Ele vai ser dividido. E nessa divisão ele vai querer se complementar através da força. Através de um processo de força, de violência, que é o instintivo, né? Que é o mais instintivo possível. E ele quer o segredo disso. Então, ele quer o segredo dessa união com aquilo que é o mais humano. Como eu não sei fazê-lo, repito, simbolicamente eu vou fazer através da violência. Eu vou fazer através da violência. Então, a mesma coisa o feminicídio, né? Essa epidemia de homem que não consegue viver sem ela. Então, eu só sei ser simbolicamente porque essa mulher me mostrou um caminho. Mas como eu não entendo esse caminho de ser simbolicamente, então eu vou verdadeiramente me destruir e destruir essa mulher junto. Tá? Porque eu não sei viver, porque ela é o único caminho que eu entendi para ser simbolicamente. Como eu não consigo, e ela não quer, e isso foi me tirado, não vejo mais razão do meu viver, a fragmentação chega ao seu cume, e aí ele mata e se mata também. Né? E se mata também. O homem é simbolicamente gerando símbolos, comunicando interioridade, então os símbolos a minha interioridade vem através dele, exprimindo-se, realizando-se, remetendo a uma realidade que ultrapassa o visível corpóreo.
se não ultrapassar o visível corpóreo e ficar no visível corpóreo, é o que a gente está falando o tempo todo aqui, que seria essa verdadeira idolatria, né? E nessa idolatria o homem cairia e aí se perderia, né? Teologia. Então, finalizando aí o conceito de símbolos com a teologia, partindo do princípio de que todo discurso sobre Deus é simbólico, tá? Então isso vem de vários e vários teólogos, então não tem como. O próprio processo da Sagrada Escritura, o que não falta é símbolo, né? O que não falta é símbolo. A gente lembra de Osa quando segura a arca e Davi fica com medo da arca, né? Não é à toa que o nome dele é Osa, né? Use, que é força, né? Usar, quer dizer, então não tem como, quer dizer, se eu vou no caminho da força para lidar com o simbólico, eu vou cair no caminho da idolatria. Então não tem como. Então o que tem de símbolo na Sagrada Escritura é pleno, né? Toda a dimensão sacrificial. É a Arca da Aliança, é querubim dentro do templo. Toda a visão inicial do profeta Ezequiel, todos os atos simbólicos dos profetas, seja Jeremias, seja Isaías, seja Ezequiel, todas as visões. Olha a simbólica dentro dos salmos. Minha língua se prende ao céu da boca. Quer dizer, são símbolos para exprimir o que o homem vive no relacionamento com Deus. Salmo 23, quer dizer, eu sou um verme, não um homem, né? Quer dizer, essa coisa do verme, essa coisa de que eu sou um animal abaixo do animal. Quer dizer, esse é todo o processo simbólico para expressar-se e falar com Deus, e como que Deus fala é através do simbólico. Então Jesus, como nós já vimos também, ele é plenamente simbólico, né? Então toda essa carga simbólica, todo esse patrimônio simbólico, melhor falando, é o patrimônio que a teologia tem que lidar. É o patrimônio que a teologia tem que trabalhar. Tá? Então nós somos aqueles que interpretam esse mundo simbólico, que vive no mundo simbólico que é a liturgia, e temos que falar para um ser humano que é plenamente simbólico hoje. E a pergunta é, como nós fazemos esse processo? E aí, às vezes, é aí que nós erramos e podemos levar a ter sérias consequências. Reconhece que o símbolo é irredutível e insubstituível na linguagem teológica. Então, esse patrimônio já é dado, não é um patrimônio que vai ser inventado. Tá? Então, símbolos como água, madeira, que vai ser a cruz, que é a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por aí, carvalho, mambré, etc. Tá? Água, quer dizer, águas torrenciais, mar, tudo mais, o simbólico disso, pão, vinho da alegria, aquela é o coração, que é o símbolo da vida, símbolo da... Então, vem aí um processo todo, né? Esse mundo já é dado, não é um mundo ainda que vai ser inventado, porque isso não existe. E defende que, sendo diferente do simbolizado, o símbolo é também um segmento dessa realidade, que vela e desvela, da qual participa e distingue ao mesmo tempo. É possível falar de uma teologia da realidade simbólica à medida que, a partir do logos intratrinitário e passando pelo verbo encarnado pela igreja, pelos sacramentos, aquele sempre que nós já falamos no começo do ano, deparamos com símbolos que, exprimindo uma realidade distinta que se encontra neles mesmos, se autopossuem e se realizam. Aquela visão da ponte novamente, quer dizer, eles remetem a algo que é muito, muito superior àquilo que eles aparentemente
significam, né? Então, se nós pegamos Eucaristia, o pão, ele é muito significativo. O arton, quer dizer, o lehem, ele é extremamente significativo na vida humana. Ele é a base da comida humana. Ele é a base do sustento da vida humana. O pão é onde nós nos reunimos em torno dele, que é o símbolo de todo o alimento. Então, ele está no centro daquilo que é a realidade humana de confrater, quer dizer, de irmãos que vivem juntos, né? São Tomás de Aquino vai falar o quê? O sacrum convivium, in quo Christus sumitor, quer dizer, ele vai falar do pão, o pão em si já é esse sacro convivium, tá? Então, no qual Cristo é consumido, ele é comido, ele se torna vida para aquelas pessoas. Então, toda essa simbólica do pão, Jesus assume toda essa simbólica, que já vem do pão ázimo, né? Que já vem do pão do céu, que já vem do pão dos anjos, livro da Sabedoria 16, dos Salmos também. Quer dizer, já tem essa imagem, único pão do Pêssar, né? O pão ázimo da Páscoa vai ser celebrado no Pêssar. Jesus toma esse pão, então com todo esse simbolismo que já é humano, único simbolismo divino, e aí se torna o que a gente entende por Eucaristia. Nessa visão, aí nós vamos entendendo qual a importância dessa visão simbólica para entendermos o sacramento, né? Aí sim nós vamos ter uma plena visão do que o símbolo significa para nós. Como se pode ver, as diversas ciências e contribuições sobre o símbolo destacam vários aspectos fundamentais. Vamos lá, agora resumindo. Primeiro, o símbolo é uma realidade humana, então não é uma realidade angélica. O anjo é por espírito, então a união dele com plena com Deus, ou não, como foi a opção do diabo e seus anjos, quer dizer, mas é uma união imediata, né? Nós passamos por uma união mediata, uma união que é mediada por símbolos, né? E o primeiro símbolo, como nós dissemos, é o corpo. Então, o símbolo é uma realidade humana, não é uma realidade católica cristã, é uma realidade em todas as culturas. Então, você pega o prisma antropológico para que vai ver desde os aborígenes australianos, passando por todas as tribos africanas, indo para toda a cultura asiática, tudo tem uma dimensão simbólica, né? Então, o que não falta é trabalhos antropológicos para demonstrar isso, tá? De ordem externa e visível, né? Então, é uma de ordem externa, então é preciso essa ordem externa e visível, tá? Que, sendo distinta da própria pessoa e da realidade simbolizada, exerce sobre ambos uma função mediadora, como nós já falamos, e comunicadora, comunhão, comunicação, ao remeter-se ao simbolizado. Então, o símbolo é ponte para o mistério. Ele é ponte para este mistério que o ser humano tem sede em viver. É Deus em primeiro lugar, mas também a comunicação com o outro. Então, o amor entre um homem e uma mulher e a união que passa por toda a dimensão afetivo-sexual e amorosa, mas no final das contas é união de alma, né? Então é a união de uma alma, mas que tem que passar por caminhos simbólicos de mediação e de comunicação para que essa união verdadeiramente se realize, né? Ao representá-lo para nós de modo imediato e ao desvelar-nos o seu mistério, mantendo a alteridade, quer dizer, o símbolo ele não destrói as suas partes, tá? Ele não destrói as suas partes.
É aquilo que os padres da igreja vão falar de Jesus, mantendo o que era, assumiu o que não era. Então ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente ser humano. Então o divino não é destruído pelo humano, nem o humano destruído pelo divino. E no nosso caso, a nossa união com o mistério também não nos destrói. Nós não temos uma mentalidade nirvana, né? Que nós seremos diluídos nesse todo. Não. A nossa alteridade, o nosso ser, como nós somos, é mantido no relacionamento com o mistério que é o próprio Deus. Tá? Em virtude da semelhança e dessemelhança, da participação e da diferença entre símbolo e simbolizado. Tá? E, além de tudo isso, o símbolo ele mantém a total liberdade do outro. Quando a liberdade é aniquilada, não há mais dimensão simbólica, mais diabólica. Tá? Porque a coação, que é a dominação, ela vai destruir aquilo que é o mais humano na minha vida e na minha história. Então aí verdadeiramente eu passo a ter uma visão de vida que eu começo a me sentir destruído na minha própria vida, porque minha liberdade foi aniquilada. Por isso, olhando para o próprio Jesus, se alguém quer me seguir, Mateus 16, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então até a cruz aí como símbolo também está aí. Né? Imagine que símbolo que é a cruz nessa frase de Jesus. Porém, o se está ali. Esse se é o quê? É a razão da liberdade. Então é na liberdade que o seguimento de Jesus vai se realizar. Sem liberdade não há seguimento de Jesus. Sem liberdade não há nenhuma perspectiva neste segmento. Tá? Então, concluindo tudo isto, vamos ter bem a visão de símbolo com plenitude de ser, como nós somos, só somos na medida que somos verdadeiramente símbolos, e aí sim nós teremos uma perspectiva verdadeira daquilo que é o mundo sacramental. Lembrar que tudo isso, esse pensar de símbolo é para poder entender o que é sacramento que depois nós vamos realmente cair nisto, tá? Então o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.